Em um mundo pós-apocalíptico, várias crianças brincam alegremente sob a vigilância atenta de um guarda que possui uma enorme cicatriz no pescoço. De repente, um som estridente é ouvido dos alto-falantes e algumas crianças, alertadas por suas pulseiras, se dirigem para um grande prédio em forma de pirâmide. Elas são amarradas em cadeiras e estranhos aparelhos são colocados em suas cabeças. O aparelho produz um som alto e as crianças começam a gritar. Enquanto isso, um homem olha nas sombras, observando os eventos se desenrolarem. Uma grande onda de choque irrompe do grito e é concentrada em uma energia poderosa que atinge uma gigantesca torre negra. Então, um terremoto desperta o garoto chamado Jake de seu sono, no mesmo momento em que sua mãe, Lori, entra no quarto e o convida para o café da manhã. Jake tem tido estranhos pesadelos recorrentes, onde sempre vê um homem de preto atacando uma torre. No caso de o homem ter sucesso, então fogo e destruição descerão sobre a terra. Sempre que acorda dos pesadelos, Jake desenha algo em um pedaço de papel e adiciona a sua coleção de arte na parede do seu quarto. Pouco depois, Jake compartilha seus sonhos com sua mãe e seu padrasto, Lawn, mas ninguém acredita nele. Outro dia, na escola, um valentão se aproxima de Jake e rouba seu bloco de notas. Isso irrita Jake e ele começa a socar violentamente o valentão, exigindo seu livro de volta. Uma professora interrompe a briga e manda Jake para casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jake tem uma consulta com um terapeuta. O psicólogo já sabe dos sonhos de Jake, mas diz que estes sonhos são inofensivos e sem sentido. Ele afirma que a razão desses sonhos tão terríveis está em um trauma não resolvido devido à morte precoce de seu pai, que partiu no ano anterior, falecendo em um incêndio terrível. Após a sessão, Jake está voltando para casa quando vê alguém ajustando seu rosto. Isso o lembra de seus pesadelos, onde os bandidos, a quem ele chama de Tahrim, escondem sua verdadeira forma vestindo trajes de pele humana. Ele fica muito assustado quando um morador de rua começa a falar sobre o apocalipse, mas Jake entra no ônibus rapidamente e retorna para casa. Então, ele encontra seu amigo Timmy esperando por ele dentro de casa. Os pais de Jake estão discutindo, mas param rapidamente quando ele entra. Lori conta a ele sobre uma escola especial que lida com casos como o dele, mas Jake vai embora. Conforme a noite avança, Jake se sente culpado pela maneira como tem deixado sua mãe estressada por causa desses eventos. Ele olha para um recorte de jornal que traz a notícia da morte de seu pai, que era um bombeiro e corajosamente salvou 5 pessoas de um prédio em chamas, mas morreu no processo. Jake arranca todas as pinturas da parede e as esconde em uma gaveta. Ele então deita-se na cama, convencendo-se de que suas visões nada mais são do que sonhos. No entanto, outra visão inicia assim que ele fecha os olhos. Ele vê o homem de preto queimar um homem vivo após destruir e eliminar uma vila e todo o seu povo. Em outro lugar, um homem chamado Roland relata a seu pai, Steven, que eles falharam na missão. De repente, eles ouvem algo se aproximando e tomam posição de defesa, costas com costas, enquanto esperam o inimigo aparecer. O homem de preto aparece e ordena que Steven pare de respirar. Roland assiste horrorizado enquanto seu pai morre. O homem de preto diz a Roland que, embora sua magia não funcione com ele agora, um dia vai funcionar. Ele sai rapidamente pegando uma bala que Roland atira nele. Então, a visão termina com Jake olhando para uma casa abandonada. Assim que ele se levanta, Jake desenha o rosto de Roland, também conhecido como pistoleiro, e também a casa em escombros. Ele coloca a foto na internet esperando que alguém a reconheça. Enquanto isso, um grupo de assistentes do terapeuta vai levar Jake para a clínica porque o médico quer vê-lo. Jake vai encontrá-los, mas fica perturbado ao ver uma cicatriz no pescoço do homem. Ele suspeita que as pessoas da clínica sejam as mesmas pessoas más que ele tem visto em suas visões. Jake compartilha suas preocupações com seus pais, mas eles não acreditam nele. Lawn quer que Jake pare de ser egoísta e vá para a clínica, ou então ele vai ter que levar o menino à força para lá. A clínica realiza experimentos estranhos nas pessoas internadas lá, na esperança de curá-las neurologicamente. De repente, Jake vê um alerta de mensagem aparecer na tela quando alguém lista o endereço da casa. Jake diz à mãe que a ama, abraçando-a fortemente. Ele então pega seus desenhos e os coloca em sua mochila. Jake sai da sala e encontra seus pais esperando-o do lado dos atendentes da clínica. De propósito, ele deixa cair sua bolsa de viagem e diz que quer pegar sua escova de dentes no banheiro. Poucos minutos depois, a moça da clínica deduz que Jake quer escapar. Eles veem a porta aberta e descobrem que Jake correu pela janela. A moça então pede ao homem para persegui-lo. Jake consegue chegar às ruas e escapa, desviando-os para o metrô. Ele então vai até o local da casa conforme indicado em seu post. Jake recebe um telefonema de Lori pedindo para ele voltar para casa, mas ele se recusa a ir para casa sem respostas. Jake encontra a casa abandonada e entra pela janela. Ele começa a investigar, sem ver as tábuas de madeira se moverem. Jake encontra uma tela e uma voz automatizada o instrui a digitar seu endereço de destino. Sem pensar muito, Jake pressiona o número que viu em suas visões. De repente, algo na outra parede se abre, revelando um portal de alta tecnologia. Isso impressiona Jake e ele joga seu sapato para confirmar. Ele vai em direção ao portal, mas o chão desmorona e um monstro de madeira tenta achatá-lo. Jake grita para a fera soltá-lo e a fera desmorona, fazendo Jake pegar sua mochila e correr para o portal. Ele cai em um mundo desértico com várias luas e fica tão impressionado com este planeta que não se preocupa quando o portal se fecha. Jake calça seu sapato e começa a andar, esperando encontrar alguém. Acontece que o homem de preto dos sonhos de Jake é real. Ele é um feiticeiro chamado Walter. Jake está atualmente em um planeta pós-apocalíptico
apocalíptico chamado Midworld, onde Walter vive. Enquanto isso, Walter entra em sua base de operações e descobre que houve uma entrada não autorizada no mundo médio da Terra. Ele pede que outro portal na Terra seja aberto para que ele possa investigar e descobrir quem é o intruso. Em outro lugar, Jake ainda está caminhando, mas agora está com frio, cansado e com sede. Ele vê algo brilhar nas montanhas escarpadas e caminha até lá. Ele encontra um pequeno fogo que foi apagado recentemente e uma garrafa térmica que refletiu a luz do sol. Jake pega a garrafa e bebe toda a água nela. De repente, alguém aponta uma arma para a cabeça de Jake. Ele se vira lentamente e reconhece o estranho como Roland. Roland suspeita que Walter esteja usando Jake para pegá-lo. Ele segura Jake na ponta de um penhasco, ameaçando empurrá-lo para baixo a menos que ele fale. Jake explica tudo, incluindo seus sonhos com o pistoleiro e o homem de preto. Ele também mostra a Roland os esboços que fez. De um dos esboços, Roland encontra a base de Walter. Ele diz a Jake para se preparar, pois eles estarão caminhando para a base e menciona que não há mais pistoleiros, já que Walter eliminou todos eles. Walter viaja para a Terra e entra na casa com o portal. Ele encontra um pedaço de madeira com sangue. Ele leva isso para o Tarrim. Um deles prova o sangue e confirma que pertence a um jovem garoto humano de puro poder. Walter percebe que o garoto é um psíquico, pois seu grito executou o demônio da casa, referindo-se ao monstro da casa que atacou Jake antes. Walter encontra os atendentes da clínica que perderam Jake e eles dão a ele as informações de Jake. Walter ordena que eles se matem e pede ao público para relaxar e aproveitar o show. De volta ao mundo médio, Jake reclama de fome. Ele quer comer algumas frutas, mas Roland o avisa sobre isso. Logo, Jake se encontra sozinho no que parece ser um parque infantil. De repente, Roland aparece e puxa Jake para baixo para que vários Tarrim, caminhando a alguns metros de distância, não o vejam. Roland pegou um coelho e ele compartilha isso com Jake. Enquanto comem, Jake pergunta a ele sobre a vez em que o viu lutando. Roland explica que foi a última luta e que ele havia perdido seu pai. Steven, naquele mesmo dia, Roland explica que foi a última luta e que ele havia perdido seu pai, Steven, naquele dia depois que Walter o fez sufocar. Jake desenha um círculo no chão dividido em várias partes e com um pedaço de pau no centro. Jake acha que é inútil, mas Roland diz que é o mapa do universo. O pedaço de pau no meio é a Torre Negra, que emite poder que mantém o universo e todos os mundos nele seguros. Se a Torre Negra for destruída, os seres das trevas entrarão no mundo e trarão morte e destruição. Mais tarde, naquela mesma noite, Roland pensa em abandonar Jake para que ele possa continuar sua missão de executar Walter sozinho. Ele arruma suas coisas, mas para quando um terremoto ocorre e um poderoso raio de luz é visto no céu. Isso acorda Jake também, e ele pode ouvir pessoas gritando à distância. Roland diz a Jack para dormir, pois eles têm um longo dia. Na manhã seguinte, Jake é acordado por algo que o atrai para uma clareira onde Jake encontra seu pai. Enquanto isso, seu pai explica que ele está morto na terra, mas vivo nesta. Ele estende a mão, pedindo para Jake voltar para casa. Ao mesmo tempo, Roland acorda de um pesadelo onde Walter diz que qualquer um que ande com ele morrerá. Ele descobre que Jake desapareceu e corre para encontrá-lo. Ele vê Jake assim que toca a mão de seu pai. Roland atira no pai de Jake, fazendo-o se transformar em um monstro vermelho horrível. Roland atira no monstro várias vezes, ignorando-o quando ele assume a forma de Steven. Ele explica a Jake que o demônio assumiu a forma de seu pai, pois podia sentir sua perda. Outro monstro ataca os dois. Ele prende e fere Roland enquanto persegue Jake. Felizmente, Roland recupera uma adaga e se liberta. Ele então pega sua arma e atira no demônio, salvando a vida de Jake. Na Terra, os pais de Jake estão preocupados com ele. Eles voltam para casa depois de registrar vários relatórios de pessoas desaparecidas. Eles ficam surpresos ao encontrar Walter no local preparando o jantar. Laon tenta pegá-lo, mas Lori o reconhece como o homem de preto dos desenhos de Jake. Walter rapidamente pede a Laon para parar de respirar e ele cai no chão. Ele então pede a Lori para ficar quieta e o direciona para o quarto de Jake. Aqui, Walter acessa as memórias de Lori para ver qual desenho Jake fez. Ele percebe que Jake é um garoto especial e atormenta Lori, perguntando a ela o quão ruim ela é como mãe por não acreditar em seu filho e mandá-lo para um hospital psiquiátrico. Walter viaja de volta para a base e compartilha essa informação com seus dois assistentes de confiança. Ele sabe que Jake está no mundo médio e está procurando por Roland. Walter quer que os assistentes encontrem Jake, pois seu poder psiquiátrico pode derrubar a Torre Negra sozinho. Depois de um tempo, Roland e Jake chegam a uma pequena vila. Roland exige ver o vidente e curandeiro mais poderoso da vila. Uma mulher chamada Ara se aproxima e os recebe. Ela olha para o ferimento de Roland, aquele que ele sofreu no momento do ataque do monstro. Infelizmente não está curando tão rápido quanto Roland pensou que seria e parece estar se espalhando. Roland então mostra a Ara a base de Walter, perguntando onde fica. Ela fala com Jake, alegando que seu poder é maior do que qualquer outro que ela já viu antes. Ele fica animado ao ouvir a voz de Ara em sua cabeça. Ele compartilha suas visões com ela e ela explica a Roland que a base é uma jornada de 6 meses a pé. Jake descobre que Walter deve ter um portal na Terra que os levará diretamente para sua base. Naquela noite, várias pessoas expressam suas preocupações contra o uso do portal, pois isso permitirá que os Tarrim os encontrem. No entanto,
Roland diz que enquanto a escuridão ainda estiver lá fora, sua aldeia sempre estará em perigo. Logo, o líder da aldeia e seus homens preparam um portal. Infelizmente, a abertura do portal leva os Tahrim direto para a aldeia. Eles começam a atacar os moradores enquanto cortam o fornecimento de energia. Isso faz com que o portal perca energia e Roland vai ajudar os moradores. Ele pede que Jake se esconda enquanto ele protege uma família. Depois disso, uma mãe explica como o agressor queria levar seu filho. Roland percebe que Walter sabe sobre Jake e está atrás dele. Em outro lugar, Walter está monitorando o ataque em um globo de visão. Ele avista Jake e direciona o Tahrim para pegá-lo. Jake é sequestrado por um deles e o corpo de Roland está desligando por causa do veneno do monstro. No entanto, ele concentra seu poder e ouve Jake sendo arrastado para um campo. Ele atira na direção, acertando corretamente o agressor na cabeça. Roland e Jake se reencontram assim que o portal se alinha com a Terra. Ara os vê partir e avisa Jake para não usar seu poder, pois ele pode ser usado para rastreá-lo. Os dois chegam à Terra. A primeira ordem do dia é levar Roland ao hospital para que seu ferimento possa ser tratado. Roland fica impressionado com a rapidez com que os medicamentos funcionam no hospital e quer saber quando pode ir. Quando Roland é informado de que ficará no hospital durante a noite, Roland remove as agulhas que injetam medicamentos em seu corpo e pede a Jake para pegar suas armas. Jake leva Roland para as ruas, onde ele vê pela primeira vez o homem que falou sobre o apocalipse. Jake acredita que o homem é uma das pessoas que Walter sequestrou de seu mundo natal. Descobrimos que Walter sequestra pessoas e crianças na esperança de encontrar alguém cujo poder pode destruir a torre. Jake usa seu poder para se conectar com o homem telepaticamente e descobre a localização da casa do homem, mas Jake quer ir até sua casa e dizer à mãe que ele está bem. Ao chegar em seu prédio, Jake encontra seu amigo Timmy, que diz que seus pais não estão em casa desde o dia anterior. Jake corre para sua casa com Roland o seguindo. Ele encontra o corpo morto de Lau e corre para o quarto. Ele fica arrasado ao encontrar uma marca de queimadura no chão, e o retrato sugere que Lori foi queimada até a morte. Jake usa seu poder para ver o que aconteceu e chora de dor. Na parede, Walter deixou uma saudação. Roland sente a dor de Jake e o avisa para não usar seu poder para evitar ser encontrado. Ele carrega Jake para fora da casa e para um telhado, e Jake lhe dá a localização da base de Walter. Ele então vai embora, mas Roland o segue e decide ensinar a Jake algumas habilidades de combate. Roland e Jake vão a uma loja de armas para pegar a munição necessária para lutar contra Walter. Depois de pegar as armas, Jake sai da loja, mas Roland fica para trás quando ouve Walter chamar seu nome. Roland atira em Walter, mas ele está usando um globo para se proteger astralmente. A bala faz com que a loja feche, trancando Jake do lado de fora. Roland pede para Jake se esconder enquanto ele procura uma saída. Walter ordena que o dono da loja atire em Roland. Isso faz com que Roland atire no ombro do dono para parar seus ataques. Walter começa a zombar de Roland, perguntando se ele contou a Jake a verdade sobre como as pessoas que andam com ele sempre morrem. Roland diz a Walter que se ele tem algo a dizer, ele deve enfrentá-lo homem a homem, mas não se esconder atrás de sua magia. Enquanto isso, Jake encontra muitos Tahrim procurando por ele. Ele é sequestrado e liga para Roland pedindo ajuda. Roland percebe isso com sua audição sobre-humana. Walter também ouve isso e rapidamente termina a projeção para que ele possa pegar Jake. Walter e seus assistentes levam Jake para a base operacional, que contém uma máquina enorme. Walter diz ao Tahrim que Roland está chegando, então eles devem estar prontos. Ele também deseja a eles um feliz apocalipse. Roland chega à base e começa a eliminar os Tahrim um de cada vez. Ele é muito poderoso, mas usa suas habilidades auditivas para determinar onde cada atacante está. Ele também atira de volta com extraordinária habilidade e precisão, eliminando facilmente todos os Tahrim e reabrindo o portal. Do outro lado, o assistente de Walter prende Jake na máquina. Jake resiste, fazendo com que Walter use sua raiva ao trazer à tona a morte de Lori. Esse plano funciona, pois a raiva cega Jake o suficiente para que seu poder penetre na máquina. Roland está prestes a entrar no mundo médio quando o assistente de Walter o ataca. Os dois lutam por um tempo, mas Roland leva vantagem e o elimina. Ele percebe que o mundo está desmoronando desde que o poder de Jake começou a destruir a Torre Negra e a escuridão está se infiltrando na Terra. No entanto, o técnico percebe que Jake está usando seus poderes para manter o portal aberto. Percebendo que Roland será um problema, Walter sai da máquina e encontra Roland. Jake atira nele, mas Walter usa sua magia para se defender. Ele usa alguns cacos de vidro para cortar as mãos de Roland, limitando seu uso de armas. Walter então usa uma haste de metal para atingir Roland e esmagá-lo com blocos de cimento. Walter olha para Jake e então cria uma bola de fogo em sua mão, com a intenção de queimar Roland da mesma forma que queimou Lori. No entanto, Jake concentra sua mente e começa a se comunicar telepaticamente com Roland. Ele canta o mantra do pistoleiro: mirar com os olhos, não com as mãos, atirar com a mente, não com as mãos, e matar com o coração, não com a arma. Roland ouve isso e profere as palavras com Jake. Ele pega sua arma e dispara 2 balas. Elas colidem uma com a outra e uma perfura o coração de Walter. Roland atira nele novamente, ferindo-o gravemente, terminando com uma bala na cabeça. Ele então atira outra bala que liberta Jake e os dois se reencontram. Enquanto isso, a última bala de Roland destrói a máquina, tornando a Torre Negra segura e acabando com o caos na Terra.
Roland e Jake vão para a rua e veem muitas pessoas sendo ajudadas. A dupla pega alguns sanduíches e o Roland explica que precisa ir embora. Jake entende isso, mas fica chocado quando o Roland pede para ele ir com ele. Ele diz que Jake não tem nada que o ligue à terra e que o mundo lá fora precisa dele. Jake diz sim, animadamente, e os dois vão embora, com Roland chamando Jake de pistoleiro. Depois de um tempo, os dois entram em um portal e viajam para uma terra desconhecida, esperançosamente para salvar o máximo de vidas possível. Então, o que você achou desse filme? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e se gostar desse tipo de vídeo, clique em curtir e inscreva-se para mais resumos de filmes. Até a próxima!